Olá, amigos da Ouro Fino que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. É uma satisfação estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a preparação das fêmeas de corte para a estação de monta. Meu nome é Bruno Freitas, sou especialista técnico em reprodução animal do Departamento Técnico da Ouro Fino. E antes de começar, gostaria de enviar um agradecimento especial a todos que nos assistem, o Pericleon, o pessoal aí do Tocantins, que eu sei que está nos acompanhando. Mas bom, vamos ao tema então da nossa apresentação. A gente sabe que a gente está numa época do ano no qual a grande parte das fazendas de corte já está se preparando para a sua estação de monta, né? Então hoje nós vamos discutir um pouco melhor esse tema, o que nós podemos fazer agora na pré-estação ou no início da estação, que pode impactar nos seus índices, pode impactar na eficiência reprodutiva da propriedade, certo? Então, esse primeiro slide seria antes do início da estação de monta, certo? Então, o que nós devemos fazer antes do início da estação de monta que pode nos ajudar aí nos resultados? Como vocês podem observar, esse primeiro item que está aí descrito para vocês é o treinamento e a atualização da equipe. Esse é um ponto fundamental, porque é aí que nós vamos alinhar todos os colaboradores da propriedade para que todos eles tenham um objetivo comum. E qual é esse objetivo comum? É a maior prenhez durante e ao final da estação de monta, geração de bezerros aí para incrementar o faturamento da fazenda. Então, como está descrito para vocês, vejam que é importante explicar a eficiência do manejo e que ele seja calmo, manejo tranquilo, sem estressar os animais. Isso é muito importante para garantir os resultados, certo? Um outro item aí que nós colocamos para vocês é a limpeza das instalações e dos materiais que vão ser utilizados na IATF. Isso aí também é muito importante. E também deixar bem claro o valor de se cumprir todos os horários já estipulados para os protocolos. Isso a gente faz para realmente evitar esse tipo de falha durante os manejos, certo? Também é importante reunir a equipe e tirar qualquer dúvida que os colaboradores tenham com relação aos manejos e com relação aos protocolos. Também é interessante que se eleja os responsáveis por cada tarefa, né? Então, como o manejo de IATF são diversos manejos e a gente tem muitas coisas como desde separar os materiais que serão utilizados até ir buscar os lotes no pasto e levar esses lotes de novo, até manejo de curral, né? A questão de apartar, de separar os bezerros das fêmeas. Então, é importante que a gente tenha os responsáveis por cada tarefa para que se evite falhas nesses manejos, certo? Além disso, nesse outro bloco aí que a gente coloca nesse slide, seria que nós temos primeiro, é muito interessante que se faça um curso de reciclagem dos inseminadores, certo? A gente sabe que nós temos diversas propriedades que já têm inseminadores experientes, que trabalham com inseminação artificial há vários anos, mas sempre é importante fazer essa reciclagem, porque sempre, como a estação de monta é localizada, então não é um serviço, um trabalho que a maioria das propriedades realizam durante o ano todo, né? Vale a pena sim juntar a turma aí dos inseminadores e fazer essa reciclagem, certo? Também é interessante fazer a análise das partidas de sêmen. Sêmen é um dos fatores que impacta diretamente no resultado dos programas reprodutivos. Além disso, a gente tem as planilhas de campo ou então os aplicativos para as propriedades que já utilizam aplicativos e fazem esse controle da estação de maneira digital. Isso é importante que a gente já tenha tudo isso aí relacionado, equipe capacitada e treinada. Também é interessante conferir os estoques dos produtos que serão utilizados na IATF, para evitar qualquer problema. A gente sabe que a logística em diversas propriedades, e quanto maior for a propriedade, essa logística fica complicada. Então é importante conferir esse estoque dos produtos que serão utilizados na IATF. Antes de continuar, só um recadinho para vocês que estão assistindo. Podem deixar seus comentários,
suas dúvidas aí nos comentários do vídeo, que o pessoal aqui que está no apoio aqui nesse ao vivo vai me passar esses comentários, essas dúvidas ou sugestões, e a gente vai conversando durante a palestra, certo? Então, basicamente, para finalizar essa primeira etapa, tem que conferir se todas as ferramentas necessárias estão à disposição. É sempre importante fazer esse tipo de manejo, certo? Agora, uma outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do calendário. A gente sabe que nós temos algumas biotecnologias, como por exemplo a IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Uma das grandes vantagens da IATF é a possibilidade da gente ter um calendário já no início da estação de monta. Isso é muito importante porque evita com que manejos coincidam no mesmo dia, por exemplo, a utilização do curral, tudo isso pode ser planejado, a palavra é planejamento, já no começo da IATF. Então, o calendário aí é muito importante, quem já tiver essa possibilidade já pode delinear todos os lotes da estação de monta e afixar esse calendário num local visível, por exemplo, no curral nos currais ou no curral da propriedade, no local onde são acondicionados os produtos do protocolo de IATF. Então, além de todas as outras vantagens, a IATF pode proporcionar sim um calendário aí logo no início da estação de monta, correto? Então, eu coloco para vocês aí o protocolo de IATF. Como muitos de vocês já sabem, esse é um protocolo padrão, é um protocolo base que eu deixo aí como exemplo. Lógico, isso aí tem que ser discutido junto ao médico veterinário ou responsável pela estação de monta na propriedade, certo? Mas é muito interessante que, delineados os protocolos que serão utilizados, eles também sejam afixados em locais visíveis na propriedade, para evitar qualquer confundimento, troca de produto, troca de dia de manejo ou até mesmo de lotes, né? Então, é muito interessante que esses protocolos aí sejam afixados, impressos e afixados em local visível da propriedade, correto? E agora vamos para a próxima parte da nossa apresentação. Bom, a gente está conversando aqui nesse bate-papo sobre a preparação dos animais para a estação de monta. Mas para a gente entender o que é necessário na preparação dos animais, nós temos que entender quais são os fatores que podem prejudicar o resultado da inseminação artificial em tempo fixo, o resultado da biotecnologia que permite inseminar as vacas sem detectar o cio. Então, para a gente entender isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre os fatores que afetam esse resultado. Por quê? Dessa maneira, se eu sei o que pode impactar positivamente ou negativamente o meu resultado, é lógico que todos esses itens que nós vamos conversar, eles devem estar inclusos no planejamento da estação de monta, certo? Então, voltando para o slide aqui, nós temos alguns dos fatores que podem afetar o resultado. O primeiro deles que está aí demonstrado para vocês é o ECC. O que é ECC? Score de Condição Corporal. Isso aí são as reservas energéticas que as fêmeas possuem para entrar na estação, reserva energética de gordura corporal, por exemplo. Então, a gente sabe que o score de condição corporal tem um grande impacto no resultado da IATF e, consequentemente, no resultado da estação de monta. Voltando para o slide, um outro ponto que nós queremos mostrar para vocês é a categoria animal. O que eu quero que vocês entendam quando eu falo em categoria. Nós temos, por exemplo, novilhas, primíparas e multíparas na propriedade. Então a gente tem que ter uma atenção especial, a gente vai discutir um pouquinho melhor isso aí, certo? Outra coisa que impacta é o efeito touro, chamado efeito touro, o efeito sêmen. Nós já sabemos que a gente pode ter sêmen de 2 touros diferentes, o sêmen com a mesma qualidade, mesmos parâmetros, mas a gente sabe que tem touros que promovem uma maior fertilidade à IATF. Então isso aí é muito interessante, a gente vai olhar também. Lógico também que tem o efeito inseminador, então aquele inseminador capacitado, que a gente também já conversou um pouquinho sobre a capacitação.
Tem também, olha só, pessoal, o manejo da descongelação de sêmen. Então, um item que pode parecer um pouco banal, mas que eu vou mostrar alguns estudos para vocês que mostram quanto isso aí pode impactar no seu resultado, certo? Também a gente tem efeito da manifestação do cio aí durante o protocolo. Lógico que ninguém vai trabalhar com detecção de cio, não é isso que eu quero dizer, mas algumas estratégias podem ser utilizadas nas fêmeas que não manifestam cio durante o protocolo. E aí, por último, o protocolo utilizado, que eu já falei para vocês também que é muito importante que ele seja delineado aí, junto com o pessoal que vai dar essa assistência, que vai planejar essa estação de monta, e é um fator que pode impactar também no resultado da IATF. Então, tudo isso, vocês estão vendo, são fatores que impactam no resultado, mas que tem que ser vistos antes da estação de monta, certo? Então vamos lá. Para o próximo slide, o impacto do score de condição corporal. Vejam que aí é uma tabelinha, né, do score de condição corporal das fêmeas de acordo com o quanto que elas têm de acúmulo de gordura, de reserva corporal. Como muitos de vocês já sabem, né? Olha só, a gente tem essa vaca de ECC, score de condição corporal 1,5. Essa vaca vai emprenhar, pessoal, ela tem a possibilidade de ter uma boa taxa de prenhez? Não tem, certo? Então, já que a gente está falando de preparação para a estação de monta, certo? A gente não pode deixar esse tipo de fêmea entrar na estação, certo? Agora, voltando aqui para mim, a gente acabou de voltar da SBTE, né, que é o encontro da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embrião, e tinha uma série de trabalhos aí mostrando suplementação, mostrando como é importante você fazer essa fêmea chegar com boa condição corporal na estação de monta. Poxa, Bruno, mas aconteceu um problema aqui de seca na propriedade, as vacas não estão bem, né? Não consegui fazer elas chegarem com o score corporal adequado, né? O que eu faço? Algumas pessoas optam por atrasar a estação de monta. A gente tem visto que se for só para segurar os índices da IATF não seria uma estratégia adequada, porque você vai atrasar a estação de monta, vai impactar em toda a produtividade da fazenda, você vai jogar os nascimentos para frente, na outra estação de monta essas vacas vão entrar muito tarde, então não seria a primeira opção não, viu, pessoal? A primeira opção é fornecer um suporte aí para essas fêmeas com baixa condição corporal e tentar fazer com que elas melhorem, ou pelo menos mantenham a condição para entrar na estação de monta, certo? Queria mandar um abraço aí para o pessoal que está nos assistindo, né? O Giancarlo, a Ione, Caetano, Cláudio Noronha, o Laudenir de Pinhal, do Rio Grande do Sul, a Alessandra Teixeira, o Augusto Rodrigues, Natália Costa, Daniel Schutz e Diego Rocha. Aí um grande abraço para vocês, que bom que vocês estão nos acompanhando, certo? Então, vamos seguir na apresentação. Olha só esse gráfico que interessante, que ele mostra a importância do score de condição corporal ao parto no índice da IATF, na prenhez da IATF. Então, como vocês podem ver, o parto é prévio à estação de monta, né? Ela só vai entrar no protocolo de IATF, essa fêmea, lá na frente. Mas olha só como o score de condição corporal ao parto impacta na prenhez. Como vocês podem ver aí nesse gráfico, a barra preta são as vacas que têm uma menor condição corporal ao parto e a prenhez delas. Vocês estão vendo que é menor? E aí vai seguindo, melhorando de condição corporal. Olha só a barra azul, que são vacas que estão numa ótima, adequada condição corporal. Vejam que essas vacas apresentam maior taxa de prenhez ao protocolo de IATF, certo? Bom, categoria animal também é uma outra coisa que impacta no resultado. E já que a gente está falando de planejamento, poxa, antes da estação de monta, a gente já sabe que a gente vai ter novilha, a gente já sabe que a gente vai ter primípara, a gente já sabe que a gente vai ter multípara na propriedade, certo? Então, nada mais justo do que a gente delinear, primeiro, os protocolos para cada categoria e, segundo, um manejo nutricional adequado que vai fazer com que essas diferentes categorias, essas diferentes fêmeas,
entrem na estação de monta com condição adequada. Olha só que interessante, a gente tem essa informação, por exemplo, de que primíparas, o que é uma primípara? É aquela fêmea do primeiro parto, certo? É aquela fêmea que está parindo a primeira vez. Como vocês podem ver aí nesses duas primeiras barras à esquerda, a barra azul são as primíparas. Olha só a prenhez da IATF das primíparas nesse banco de dados, né? 41%. E olha a prenhez das pluríparas, ou o pessoal comumente chama de multípara também, né? O correto é plurípara, mas todo mundo chama de multípara, né? Olha só as multíparas emprenhando 61%. Poxa, então aí vocês me perguntam, né? Mas Bruno, então realmente primípara emprenha menos, né? Eu tenho que esperar que ela sempre emprenhe menos. Nós temos visto que depende, tá? Porque se a gente olhar esse outro gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só essas duas barras da esquerda, né? Que representam fêmeas com condição corporal muito baixa, de 2,25 na escala aí, né? De 1 a 5. Olha só, multípara emprenhando 28 e primípara 22, certo? Se a gente vai para uma condição aí corporal mediana de 2,75, a gente vê que as multíparas nesse banco de dados emprenharam 51% e as primíparas 35%, certo? Agora, olha só que interessante, quando a gente melhora a condição corporal da primípara, que estão aí, ó, primíparas de score 3 e 3,25, vocês podem observar que elas não emprenham menos que as multíparas, né? Então, o que acontece? Isso aí tem sido uma estratégia, sim, previamente à estação de monta, fornecer um suporte nutricional previamente e durante a estação de monta também, né? Mas fornecer um aporte nutricional para essas primíparas para garantir que elas entrem com boa condição corporal e emprenhem de maneira adequada na estação de monta, certo? Agora, olha só que interessante, duas fazendas, a fazenda A e a fazenda B, certo? A fazenda A teve uma prenhez de 35% nas suas primíparas, certo? Mas olha só a condição corporal dessas primíparas. 63% com 23%, 86% das primíparas tinham condição mediana ou inferior, condição corporal. Agora olha só, na sua direita, a fazenda B, que teve uma prenhez média de 50% nas primíparas. Olha só, mais de metade delas estavam com condição corporal adequada ou superior, mostrando que isso aí tem um impacto muito importante na prenhez. Então, falando de preparação para a estação de monta, fique de olho nas suas primíparas, certo? Naquelas novilhas, o pessoal chama de novilha de primeira cria, ok? Então vamos também para o efeito do sêmen utilizado. Olha só, como eu estou mostrando para vocês, a IATF, pessoal, é multifatorial. Então não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, olha, é só você dar a condição corporal e escolher, sei lá, escolher o protocolo adequado que você vai ter uma prenhez boa na estação de monta. É multifatorial. A gente tem que ter cuidado com todos esses pontos. E claro que o sêmen também é mais um dos fatores que entra impactando na eficiência reprodutiva da propriedade, certo? Como a gente pode olhar, olha só, existem touros que vão bem na IATF e outros que não vão tão bem. Isso aí, todas as centrais aí de sêmen já identificam os touros que resultam em alta fertilidade ou não. E lógico, né, pessoal, isso aí é uma escolha. Se a gente tem um touro que às vezes não emprenha tão bem na IATF, mas tem uma avaliação genética ou tem uma genética que eu quero utilizar na fazenda, lembra disso, preparação. Desde que eu já saiba desse fator aí, qual que é o problema de utilizar esse touro se eu precisar inserir essa genética no meu rebanho? Eu só preciso saber que tem touros que emprenham mais ou touros que emprenham menos, certo? Tem também o efeito inseminador, pessoal. E aí, olha só que interessante. Nesse compilado de dados aqui, ó, que vocês estão observando aí na tela, a gente tem o inseminador A e o inseminador B. O inseminador A com média aí de 40% e o inseminador B com média de 6%. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, o inseminador A sabia o que estava fazendo e o inseminador B não sabia o que estava fazendo, né? Então, é muito importante, como eu já falei no começo para vocês, capacitar a mão de obra, né? Porque olha só, a gente mostrando esse gráfico aí,
a gente sabe que o inseminador impacta no resultado. Então, se eu estou falando em preparação da estação de monta, por que não capacitar a minha equipe, certo? Por que não capacitar meus inseminadores e fazer com que eles mantenham aí o resultado dentro do esperado na estação de monta, certo? Olha só outro compilado de dados aí que interessante, né? São mais de quase 32 mil IATFs, certo? E a gente tem aí na coluna totalmente da direita, 20% dos inseminadores desse banco de dados tiveram prenhez acima de 50%. Desculpa. Ao passo que na outra ponta aí nessa coluna da esquerda, 25% dos inseminadores tiveram prenhez abaixo de 40%. Então, como vocês podem ver, tem essa variação. A gente tem que sim identificar esses indivíduos que estão fazendo seu trabalho direitinho aí, de maneira correta e garantindo a prenhez, certo? Vamos voltar aqui para a tela, pessoal, que tem pergunta aí que a gente vai responder aqui, certo? O Jurcélio Moura, vacas obesas com alta condição corporal, isso aí pode atrapalhar a reprodução? Aí eu vou jogar a pergunta para você, Jurcélio. Quem é essa vaca Score 5? Geralmente é a vaca solteira, né? É a vaca que não pariu. Ou seja, é uma vaca que já ficou vazia na estação de monta passada, né? Essa vaca, se ela estivesse sendo produtiva, dificilmente a gente vai ter uma vaca condição 5 na fazenda parindo todo ano. Bom, se ela já é uma vaca que falhou na estação anterior, a gente já sabe que ela tem fertilidade reduzida, né? Então tem esse fator de confundimento aí, viu, pessoal? Mas geralmente condição corporal não é problema para ninguém, né? Se alguém tiver algumas vacas aí gordas aí e quiser trocar, eu arrumo um monte de vaca magra aí para trocar, certo? Vamos lá. Um abração aí também para o pessoal que está nos acompanhando, o Igor Alves, Felipe Soares aí no Nordeste, né? O Jurcélio Moura, que acabou de fazer a pergunta aí, muito boa sua pergunta, viu, Jurcélio? Josiel Fiel, a Íria Fernandes, lá do Rio Grande do Sul, né, Íria? Um abração aí para você também. E o Felipe Almeida, certo? Que bom que vocês estão nos acompanhando aí. A gente aqui da Ouro Fino fica muito contente com essa audiência aí que a gente está vendo que está alta aí, né? Bom, e aí a gente está falando, né, do treinamento dos inseminadores, e aí eu coloco para vocês um diferencial da Ouro Fino, que é o nosso Centro Técnico de Capacitação, o CTC. A gente, pessoal, tem uma fazenda aqui em Guatapará que a gente oferece cursos para os nossos parceiros, curso de capacitação de mão de obra, lá com o Rafael e com o Joãozinho, eles são craques, aí o pessoal que vem treinar com eles sai nota 1000 aí, certo? Então, um diferencial Ouro Fino, você que está nos assistindo, se quiser procurar o representante Ouro Fino da região e ver como funciona melhor esses cursos, fique à vontade, convido vocês a conhecer o CTC aqui pertinho de Ribeirão Preto, Cravinhos aqui, certo? Bom, vamos para outro ponto então que pode impactar muito, olha só, que seria o manejo da descongelação do sêmen. Olha só que coisa que parece ser banal, né? Parece ser pouca coisa, mas pode impactar sim muito no resultado da IATF. Eu vou mostrar alguns trabalhos para você, certo? Olha só a tese de doutorado da Letícia, olha que interessante. Ela mostrou a variação da temperatura do descongelador, certo? Quando a gente descongela 10 palhetas de uma vez. Então, olha só que interessante. A gente teve uma variação abaixo da temperatura que é preconizada para esse sêmen descongelar de uma maneira correta e manter a fertilidade. Quando a gente descongela muitas palhetas de uma vez, a fertilidade desse sêmen é prejudicada. Isso eu mostro para vocês nesse outro gráfico aí, certo? Olha só. A primeira, a segunda e a terceira palheta, que é essa coluna da esquerda, mantiveram uma concepção dentro da média. A quarta, quinta e a sexta palheta aí que foram utilizadas, lembra, ela descongelou 10, eles descongelaram 10 palhetas, né? E aí foram inseminando e vendo a fertilidade. Quarta, quinta e a sexta mantiveram também. E olha só o que aconteceu com a fertilidade da sétima, oitava, nona e décima palheta, ou seja, as últimas palhetas de sêmen que ficaram lá na água após o descongelamento.
reduziu a fertilidade. Então a gente está falando aqui de planejamento, não custa nada reunir a equipe, delinear, falar, não, olha só pessoal, aqui o trabalho roda dessa maneira, vamos descongelar um pouco menos de palhetas por vez. E olha só outro trabalho mostrando também como tem um impacto essa questão do descongelamento do sêmen. Olha só, nessa coluna em vermelho aí à esquerda, quando foram descongeladas 10 palhetas por vez, fertilidade aí prenhez de 42%, e quando eles descongelaram de maneira pausada, né, de 3 em 3 palhetas, olha só, 51%. Aí você fala, né, poxa Bruno, mas aqui a gente insemina muitas vacas por dia, o número é muito grande, será que se eu não descongelar de 3 em 3 palhetas, será que isso não vai prejudicar o meu tempo, o meu serviço? Olha, eu prefiro perder uma meia hora aí por dia mais no curral descongelando de maneira pausada do que perder bezerro de inseminação artificial, do que perder eficiência na estação reprodutiva. Então, como a gente está falando de preparação, pense nisso e delineie a maneira que vai ser conduzida toda essa parte aí no dia da inseminação artificial, certo? E aí eu volto de novo para vocês, um outro diferencial da Ouro Fino, que eu falei agora da nossa fazenda de cursos. Obviamente, o pessoal que vem para cá aprende muito bem aí a descongelar o sêmen, a maneira correta e que vai garantir a melhor fertilidade possível desse protocolo de IATF aí, certo, pessoal? Então, uma outra coisinha que impacta também é o efeito da manifestação do cio entre a retirada do dispositivo e a inseminação artificial em tempo fixo. Olha só que interessante, como vocês podem ver no gráfico, as fêmeas que não manifestaram cio entre a retirada e a inseminação, 40% de prenhez, e quem manifestou cio, 60%. Hoje, a gente tem uma tecnologia, uma adição ao protocolo de ATF, que é o uso do Syncroforte nessas fêmeas da coluna vermelha aí, pessoal, que não manifestam cio. Então, hoje tem diversos trabalhos aí com a utilização do GNRH nas fêmeas que não manifestam cio. Tem trabalho do Éricles Nogueira, da Embrapa Pantanal, tem diversos outros trabalhos que mostram o impacto aí que você consegue melhorar a fertilidade dessas fêmeas que não manifestaram cio usando GNRH no momento da IATF. O nosso GNRH, como vocês sabem aí, é o Syncroforte, certo? Então, mais uma coisa que vocês podem fazer que pode melhorar os índices. Bom, e agora a gente passa para um outro ponto da nossa preparação para a estação de monta, que são as novilhas, pessoal. A novilha é a sua futura vaca, então a gente tem que ter uma atenção muito especial, tem que ter um carinho muito importante com esse tipo de categoria na propriedade, certo? Então, vale a pena, sim, sempre vale a pena acompanhar de perto, fornecer um suporte nutricional diferenciado para essas novilhas, para fazer com que elas cheguem na estação de monta com peso e desenvolvimento corporal adequado. Também vale a pena investir, bom, em genética de qualidade também, né, em todas as categorias, mas lembra que a novilha é a sua melhor genética, a novilha tem que ser a melhor genética da fazenda, então a gente tem que ter um carinho muito importante com essa categoria. E eu vou falar para vocês da indução de ciclicidade. O que é isso, Bruno? Bom, muita gente chama de pré-indução, né? Na verdade, a indução de ciclicidade é um protocolo pré-IATF. Então, antes de fazer o protocolo de IATF, a gente faz a indução de ciclicidade. É o momento que você pode pedir para o veterinário, na verdade, é aconselhável e desejável que o veterinário que te assiste aí passe um ultrassom, faça uma seleção dessas novilhas, é a hora que o pessoal da genética já escolhe o fenótipo desejável, certo? Que a gente precisa na nossa propriedade. Então, a indução de ciclicidade, como você já vai fazer esse manejo previamente à estação de monta dessas novilhas, vale a pena a gente já selecionar, ver se a novilha tem algum defeito reprodutivo que impeça com que ela fique na estação, impeça ela de emprenhar, né? Então, essa que é a ideia. E aí, para que serve essa indução de ciclicidade? A gente sabe que na maioria do Brasil, a gente tem a base genética do nosso rebanho é zebu,
né? E zebu, geralmente comparado ao taurino, tem uma menor precocidade. Eu falo geralmente porque tem genética para tudo hoje em dia, né, pessoal? E que bom que tem, certo? E mesmo novilhas, pessoal que está aí do Rio Grande do Sul, aí mesmo novilhas Angus, taurinas ou pessoal que faz cruzamento, novilhas meio sangue, a gente sabe que se não tiver comida, isso aí atrapalha todo o desenvolvimento da novilha. Ela não consegue expressar a sua precocidade sexual, que é como que a gente chama aí a precocidade, a maturação dessa novilha, certo? Então, falando de indução de ciclicidade, hoje a Ouro Fino tem o protocolo exclusivo aí de indução de ciclicidade com progesterona injetável, que é o Sincrogest injetável. Como eu falei para vocês, a gente acabou de voltar da SBTE, a gente tem um trabalho, publicamos um trabalho lá com indução de ciclicidade com apenas um manejo, pessoal. Lógico que é novidade ainda, eu não trouxe aqui para vocês hoje, porque a gente precisa replicar esses dados. A Ouro Fino sempre toma muito cuidado aí com o tipo de informação que a gente repassa para o campo. Então, funcionou o manejo ou indução de ciclicidade com o manejo? Funcionou, mas a gente ainda quer repetir um pouquinho antes de sair espalhando aí para o campo, certo? Mas vamos mostrar para vocês agora a indução exclusiva aí, que a gente já tem diversos trabalhos, muita gente no Brasil utilizando, que é a indução de ciclicidade com Sincrogest injetável. Vamos ver como é que funcionou esse estudo, que provou aí pra gente que a gente pode usar esse protocolo tranquilamente. Então, como vocês podem ver, esse estudo utilizou dois grupos aí de mais de 300 novilhas por grupo, certo? Que a gente colocou o protocolo tradicional de indução de ciclicidade, que o pessoal costuma utilizar dispositivo intravaginal já previamente utilizado, deixa aí por 12 dias, tira o dispositivo e faz o estrógeno. Então, ali embaixo para vocês, o segundo grupo, que é o grupo Sincrogest injetável, que a gente trocou o dispositivo pelo Sincrogest injetável. Por que fazer isso? Facilidade de manejo, pessoal. A gente, quanto mais facilidade de manejo, melhor para a propriedade, certo? Então vamos aos resultados. Olha só a taxa de resposta, que interessante, foi semelhante entre os grupos, né? Não teve diferença. Essa barra azul à sua direita mostra a taxa de resposta ao protocolo quando a gente utilizou Sincrogest injetável, mais de 300 novilhas por grupo, mostrando aí uma alta acurácia nesses dados, né? E também a gente acompanhou essas novilhas até o final da estação, até a prenhez da IATF, porque lá na frente a gente fez um protocolo nelas e fomos acompanhar a prenhez da IATF, certo? E a prenhez da IATF está aí nesse gráfico também, foi semelhante entre os grupos, mostrando que pode-se utilizar esse protocolo de indução de ciclicidade com o Sincrogest injetável, mantendo aí a mesma taxa de prenhez no protocolo lá na frente, né? Então, eu induzo com o Sincrogest injetável. No protocolo, eu tenho que usar implante, a gente não pode deixar de usar implante, mas mostrando que essa indução promove mesmo a taxa de prenhez, certo? Poxa, Bruno, mas então eu já uso o protocolo de indução de ciclicidade com o dispositivo, por que eu vou trocar pelo Sincrogest injetável? Então tá aí para vocês, né? O protocolo que eu demonstro aí na tela é o protocolo que a gente preconiza hoje para indução de ciclicidade. Faz 1 ml de Sincrogest injetável, 12 dias depois traz as novilhas no curral, faz o cipionato estradiol, Sincro-CP, e aí tá feito o protocolo, intervalo de 12 dias, começa a IATF dessas novilhas, o protocolo de IATF, certo? Mas olha só as vantagens de induzir ciclicidade, né? Primeiro, facilidade de manejo, pessoal. O que é mais fácil? Você trazer as novilhas no curral e fazer um produto injetável ou ter que colocar um dispositivo intravaginal, né? Também a gente diminui ou extingue o risco de vaginites dessa indução, porque a gente não trabalha com implante, né, nessa indução aí. Também, se a gente está pensando em novilhas precoces que vão entrar na indução de ciclicidade mais ou menos um mês aí antes da estação de monta, elas vão estar muito novas, né? A gente sabe que o dispositivo pode incomodar um pouquinho essas novilhas, então é ideal para novilhas precoces. E, como eu mostrei para vocês, tem uma eficiência comprovada, certo? Mostrando aí para vocês
essas vantagens desse protocolo de indução de ciclicidade com o Sincrogest injetável. Se você ainda não utiliza esse protocolo, pode falar com o representante da Orofino aí da sua região, que eles vão saber te explicar aí direitinho. E eu queria também mandar mais alguns abraços, né? Pro João Santos, pro Marco Menon, que tá pertinho da gente aqui, né, Marco? Pro Guilherme Werner, também lá de Santa Catarina, né? O João Ricardo Araújo, Paulo Fernandes, o Flávio Monteiro lá do Nordeste também, que nos acompanha aí, e a Iara Ribeiro, com D, eu acho. Bom, mais um grande abraço para vocês aí, obrigado pela atenção. E aí a gente já vai então encerrando a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha sido útil, principalmente nesse momento de pré-estação de monta, né, pessoal? Vamos ter uma atenção muito grande. Agora vocês já sabem quais são os fatores que influenciam a resposta da IATF. Então é o momento de vocês pegarem cada um desses fatores que nós demonstramos e atacar cada um desses fatores. Condição corporal. Será que meu gado está com condição corporal adequada? Se não estiver, quais são as categorias? Quais são os lotes que vão precisar de uma ajuda aí nutricional? Certo? A escolha do sêmen, a capacitação da mão de obra, capacitação do manejo, escolha do protocolo correto. E aí eu vou falar para vocês que a Orofino tem o protocolo completo, a linha completa para vocês. Qualquer tipo de protocolo de IATF que o médico veterinário te indicar, a pessoa que assiste você na sua propriedade, pode ter certeza que a Orofino vai ter esse protocolo aí. A gente tem nossa equipe do campo também, que está altamente capacitada para ajudar vocês aí no que vocês precisarem, para auxiliar nessa assistência, certo? E claro, também eu não posso deixar de agradecer o pessoal que está aqui no backstage aí, né? A Juliana, a Tássia e a Thalissa, também que estão aí até agora fazendo acontecer essas palestras aí que têm sido muito importantes para o pessoal do campo. Deixo aí para vocês o meu e-mail, caso alguém queira pedir algum material, tenha alguma dúvida, fico à disposição aí de vocês, certo? Meu muito obrigado pela atenção e nós nos encontramos por aí nesse Brasil afora na estação de monta, certo? Obrigado e uma boa noite para todos vocês aí.